Fala, Dev, voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. Nesta aula de hoje a gente vai aí preparar o nosso projeto para receber o Tailwind, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui, eu vou dar um stop na minha aplicação que eu estou em execução, que você pode acompanhar aqui. A gente não adicionou as outras telas ainda, você pode até observar. E outro detalhe que a gente está agora executando, eu não estou utilizando o ExpoGo para fazer essa execução. Então, eu estou utilizando agora o Run-Android. Então, quando eu for executar minha aplicação, a partir de agora para frente, eu vou executar nesse processo aqui, ó, Expo Run, esse carinha aqui. Então, esse carinha vai ser o comando agora. Eu parei de usar o ExpoGo. A gente vai vir aqui, ó. A gente vai vir aqui. Se você observar, agora eu tenho o meu ícone agora criado automaticamente aqui, o mobile, que a gente vai renomear esse carinha aqui também. Legal? Eu vou dar um nome para ele e eu vou te mostrar onde que a gente configura esse nome e esse ícone aqui. Onde que a gente configura esse ícone também. Pelo próprio Android Studio, você só vai utilizar o Android Studio basicamente para muita pouca coisa. Aqui você trabalhando com o desenvolvimento do React Native e vai ser configuração do próprio aplicativo. Então eu vou te ensinar isso aí nas próximas aulas a seguir. Quando você executar, você vai executar bonitinho como está esses outros aqui. Legal? É só para lembrar que a partir de agora a gente executa com esse comando aqui. E esse comando aqui você também pode executar. Ele vai ter aqui no nosso código aqui em package.json, ele tem aqui o nosso Android. Você pode dar um yarn Android que ele vai executar o mesmo processo. Então, se você fazer assim, ó, yarn Android, deixa eu tirar o mal de cima, e ele vai fazer o mesmo processo do que você fazer assim, ó, npx expo run é o mesmo. Esse carinha aqui é o carinha que está aqui, ó. Legal? Então, você pode, qualquer uma das duas aí, dar o comando que ele vai executar automaticamente para gente. Legal? E eu tenho dois comandos a mais que eu adicionei, que é o clean, 2.android, é aquele processo de você dar um Gradle, .Gradle clear. Então você não precisa de acessar a pasta do Android e dar esse comando. Automaticamente, através desse comando aqui, yarn, yarn, através desse comando aqui, ele vai fazer a limpeza automaticamente do nosso Gradle. Lá você pode executar ele, que ele vai fazer todo o processo para gente. Então, eu só executei para que você possa ver. Ó. Você não precisa de dar dois pontos, acessar o Android e fazer o comando Gradle.android, o Gradle./Gradle. Com esse comando que a gente executou aqui, a gente não vai precisar de acessar a pasta do Android, executar o comando para fazer a limpeza e depois retornar. Eu vou só mostrar o processo como era que eu fazia, que eu realizava. Eu acessava a pasta do Android, cd Android, para lá, deixa eu ver aqui, dá um ls, cd Android, sem os pontos, né? Então, eu executava o comando Gradle, e após executar, que der sucesso, como você viu ali, eu retornava novamente. Eu voltava para a pasta mobile, que é a pasta raiz do projeto. Após eu executar o comando, ele faz a limpeza e depois retorna para você novamente aqui na raiz. Só para você executar o comando e já fazer a execução do projeto, né? Sem você precisar de acessa a pasta, entra, volta novamente. Então esse comando é para isso. E aqui também está o do iOS lá para você fazer a limpeza sem precisar de acessar a pasta do iOS e voltar. Então você pode também colocar aqui um outro comando que no iOS precisa de você instalar o pod. Quando você instala uma dependência nova, aí já tem que instalar o pod. Então você pode colocar um comando aqui automaticamente para fazer esse processo. Em vez de você acessar a pasta, iOS, dar um pod install e depois retornar, então você pode criar um comando aqui novamente para fazer esse processo, beleza? Dando as dicas aqui, agora a gente vai para a instalação da nossa ferramenta, que é instalar o Native Wind. Esse carinha aqui, vamos lá. Vamos focar aqui agora na documentação. A gente tem algumas informações aqui referente ao metro config do nosso Expo.
A gente vai, primeiramente, aqui é para criar um projeto do zero, já com o Native Wind adicionado. Se você vai criar um projeto, você pode utilizar aqui o stack, o próprio Native Wind informa que você pode criar aí o Create Expo Stack para você adicionar esse carinha aqui. Eu já tenho um projeto no canal informando como que a gente utiliza esse cara aqui, que ele pode adicionar algumas ferramentas legais, React Navigation, Tamagi, Expo Router, Supabase, Firebase, Restyle, o Runstyle também. Você pode adicionar essas ferramentas já configuradas no seu projeto e também tem um Native Wind. O Native Wind UI, ela tem assim uma certa liberdade de você utilizar. Você pode ir até um certo ponto. Depois de um certo ponto, você tem que adquirir a biblioteca premium deles para você utilizar. O Native Wind, ela é free, ela é open source, resumindo, né? Ela é open source e também aqui o nosso TypeScript, como você pode escolher o JavaScript também. Legal? É uma forma de você criar projeto legal, é um projeto bacana. Para você criar um projeto seria isso. Então, o próprio Native Wind, ele informa. Se você criar um projeto, é só você utilizar a flag menos Native Wind, que você vai criar um projeto com o Native Wind configurado. E aqui ele fala para a gente instalar algumas dependências se a gente já tem um projeto criado. Então é aí aqui que a gente vai começar. A gente está utilizando o Yarn, eu vou mudar para o Yarn aqui, ó. React Native Reanimated, ele pede a versão mínima que é a 3.16. Vamos lá no nosso projeto conferir, ver se a gente tem o Reanimated 3.16.1, então a gente vai adicionar, porque ele está pedindo para atualizar para 2. O Safe Area Context também, o Safe Area Context está aqui, mas a gente vai adicionar, eu vou copiar todo o comando aqui, ó, ele vai instalar o Native Wind, o Tailwind CSS na versão 3.4.17, legal? Então ele está falando aqui, ó, eu vou colar aqui e vou instalar esses carinha, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Enquanto instala aqui, vamos voltar aqui, ó. Agora o setup do Tailwind CSS, legal? Então agora a gente vai para o setup. Primeiramente ele fala para você executar esse comando aqui após instalar a ferramenta ou criar manualmente esse arquivo aqui, ó. Eu vou utilizar esse carinha aqui. Em outros projetos que eu tentei criar, ele deu erro. Aí eu deixei até para lá, eu nem tentei entender, mas eu criei manualmente aqui o nosso arquivo. Ele fala que ele vai criar um arquivo na raiz do nosso projeto também aqui, ó, criar um arquivo na raiz e a gente vai adicionar essas configurações aqui, legal? Então vamos lá. Ó, ele criou, não deu erro, foi criado o Tailwind, esse carinha aqui, ó. Então a gente vai voltar aqui e conferir. Deixa eu fechar esse carinha. Ah, tá aqui, ó. Ele criou. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá copiar isso aqui que já tem algumas informações, eu vou colar, substituir por esse aqui, ó. Legal? Então, é isso que a gente precisa. Eu vou tirar só esse comentário aqui para ficar mais limpo. Ele está falando aqui que o meu content, o Tailwind CSS, ele vai mapear tudo que tem dentro do app. Então, tudo que tem dentro do app, ele vai mapear tudo que você criar com TX, TS, JSX, JS, você vai poder utilizar o Tailwind CSS através de class. Só que o nosso projeto ele está dentro de uma SRC. Então, eu posso adicionar aqui um SRC. Tudo que tem aqui dentro agora, ele vai conseguir mapear esse carinha para a gente, legal? Então, você só faz essa atualização. Se você tem tudo na raiz aqui, o que utilizar componente Tailwind, o que utilizar componente TSX, que seja de estilo, ou JSX, ou JS aqui, que é o JavaScript, ou JavaScript JSX com JavaScript com TSX, né? Com o nosso TSX aqui, você tem que adicionar esse carinha aqui, ó. Você vai colocar aqui, você vai adicionar aqui o mesmo processo, da ponto barra componentes, por exemplo, você tem componentes na raiz, então você vai componentes e nesse processo aqui, ó, vamos supor que eu tenho componentes aqui fora, eu vou criar a pasta, mas eu vou excluir. Então, fora de SRC, você tem que adicionar ela aqui, ó, legal?
Então você tem que adicionar. Caso contrário, tudo que tiver dentro de componentes, ela não vai poder receber a configuração do Tailwind. Você não vai poder utilizar o Tailwind CSS aqui nesse local, se você não adicionar aqui dentro do content, dentro do content aqui, que seria o conteúdo, legal? Eu vou excluir aqui porque o meu código de estilo, de página, screen, componente, está tudo dentro de SRC. Vou excluir essa pasta aqui também. Ó, legal, tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro, então eu não preciso adicionar. Só mudo essa pasta aqui de app para SRC. Caso contrário, depois a gente vem aqui e adiciona mais algumas informações aqui. Legal? Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? A gente criou o nosso Tailwind. Agora, na raiz do nosso projeto, a gente vai adicionar esse carinha aqui, ó. Global. Vamos criar um arquivo. Vamos copiar o conteúdo aqui, ó. E colar aqui dentro. Simplesmente isso, não precisa fazer mais nada. Aí a gente vai importar ele, ó, lembrando, a gente tem que importar ele no primeiro arquivo que é lido da nossa aplicação. Legal? Então vamos lá. Dentro de SRC app, na pasta app, que é a pasta router, aqui nós temos um arquivo que é lido pela primeira vez na hora que a gente executa o projeto. Esse carinha aqui, ó, aqui que é o ponto de entrada, aqui que eu vou importar aquele arquivo. Eu vou importar ele aqui, ponto barra, e o meu global aqui eu vou procurar ele, deixa só carregar aqui. Eu tenho que ter certeza que ele está dentro dessa raiz aqui, ó. Eu estou dentro de app ainda, eu vou ter que navegar mais uma, ponto barra, e aqui eu vou encontrar ele. Tenha certeza que você carregou certinho o seu arquivo. Se você colocar ele aqui dentro de SRC, você tem que mapear certinho aqui para poder carregar ele. Mas o mais legal é você colocar ele na raiz mesmo, que ele é um arquivo que você não vai poder mexer, não vai precisar de mexer mais com ele. No nosso babel.js, vai lá no seu projeto, dá uma conferida se você tem esse carinha. Ó, babel.js, dá uma conferida, vê se ele está nos padrões, ou preset. Então você copia aqui o preset. Ó, você pode ver que nós temos o babel.expo, né? E tem um preset.expo também. Então você vai substituir o preset todo aqui. Opa, deixa só. Copia o preset inteiro. Substitui ele inteiro. Eu tinha trocado aqui e ficou isso. Desse jeito. Nós já temos o Reanimate de plugin adicionado aqui. Ele não fala nada, mas a gente tem o nosso Native Wind aqui. Então, eu vou precisar de adicionar esse carinha aqui também, ele já está adicionado, deixa aí em plugin. Basicamente, o nosso Babel seria isso. Eu vou voltar aqui, deixa eu só excluir esse carinha aqui, senão ele vai dar conflito. O nosso metro, você verifica se você tem esse arquivo na raiz. Se você não tiver, vai lá, cria ele, copia esse carinha aqui e cola aqui, que é o que a gente vai precisar. E ele está mapeando. Lembrando, se você não tiver mapeado certinho, volta aqui, mapeia no mesmo processo também, assim, ó, ponto barra, ó, verifica se está certinho. Legal, está certinho. O nosso metro bundle. Agora, aqui ele já falou que já importou o style CSS, né? Que ele já estava dando uma dica aqui em cima, aqui, ó. Mas a gente já importou, a gente já fez esse processo aqui. Se você utilizar para web, se você for executar sua aplicação na web, você tem que habilitar isso aqui lá em app.json, aqui, ó. Você verifica se o seu web aqui, ó, já está com o bundle metro aqui adicionado, legal? Então você já está ok. E é basicamente isso. Agora nós vamos aqui no opcional, que é uma opção, mas é o types dele. Eu vou abrir o types dele. Você vai criar esse arquivo na raiz do seu projeto. Lembrando que isso aqui é para aparecer as tipagens, para você poder ver as opções de escolha que tem lá. Caso contrário, você não vai conseguir. Eu venho aqui na raiz, botão direito, novo arquivo, e vou lá e copio esse carinha aqui e adiciono lá. Legal? É basicamente isso, só que a gente precisa. Ele fala aqui de mais alguma coisa, legal. Bundle, e é isso que a gente usa, como utilizar, né? O Metro está explicando aqui. De Next, aqui é outras configurações. Então vamos lá, a gente já voltou aqui para as nossas configurações, já fizemos todas as partes configuradas, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai testar nossa aplicação. E isso a gente vai fazer na próxima aula, que a gente já
extrapolou o nosso tempo aí, a gente vai fazer na próxima aula esse processo para a gente ver como que ficou. E tem um detalhe, na próxima aula a gente já vai configurar o nosso ícone, o nosso nome também da nossa aplicação, para que a gente possa executar de forma correta, beleza?